O tema do nosso seminário é William Blake, e o nosso grupo é André Moura Gouveia, Breno da Piedade Neves, Christopher Young Show, Érica Thompson Lima, Felipe Tomás de Grande, Gustavo Carvalho de Goss, Victor Vieira dos Santos. William Blake nasceu no dia 28 de novembro de 1757 em Londres. O seu pai era um comerciante e sua mãe era dona de casa. Quando tinha 9 anos, William Blake revelou que viu anjos enfeitando uma árvore com lantejoulas. Algum tempo depois, ao contemplar trabalhadores arranjando feixe de feno, ele viu entidades angelicais andando sobre eles. William, desde pequeno, sempre demonstrou interesse e gostava de desenhos e livros. E então, aos 10 anos, ele ingressou numa escola de desenhos. 4 anos depois, ele foi ser aprendiz e fazer um estágio com James Basile. Após 7 anos, quando ele completou 21 anos, ele deixou o estágio. Entre as várias tarefas empreendidas nesse meio tempo, pondera a impressão de ícones da Igreja Gótica de Londres, especialmente a Igreja Westminster Abbey. Seu estilo de pintar, posteriormente, seria concebido como pintura fantástica. O poeta viveu em meio a um contexto marcante da história. Foi contemporâneo do Iluminismo e da Revolução Industrial Inglesa. O ofício literário vigente era o clássico conhecido como augustano, que preconizava um estado de bem-aventurança para quem se adaptava bem às tradições sociais em voga. Mas Blake era um espírito rebelde, indomável, um romântico que via além das aparências. Tudo que muitas pessoas acusavam a aceitar como miséria, as injustiças sociais, poder maléfico do clero e do governo. Blake se tornaria um dos maiores poetas do romantismo inglês. Sua poética era a manifestação cultural de um ser extremamente talentoso e inventivo. Ele recorria normalmente aos versos brancos, características da época elisabetana. A partir de 1784, ele inicia a publicação de sua poesia, Song of Innocence e The Book of Dell. Logo depois nasce um de seus clássicos, The Marriage of Heaven and Hell. Além de escrever, ele gravava e imprimia suas obras, sempre assessorado por sua mulher, Catherine Butcher, com quem ele contraiu matrimônio em 1782. O poeta transmite à sua companheira a riqueza do conhecimento, educando-a na leitura, na escrita, das técnicas tipográficas. Sua pintura foi quase sempre marcada pela impressão realizada com a ajuda de pratos de cobre por ele imersos em cautério. Parte de uma metodologia conquistada, segundo o artista, era um sonho. Essa técnica foi utilizada, por exemplo, no seu trabalho The Ancient of Days. William criou e ilustrou mais de 20 publicações, entre eles o livro de Jó, inserido nas Sagradas Escrituras, e a Divina Comédia, de Dante Alighieri, ao qual ele se devotou até sua morte, chegando até mesmo a aprender a língua italiana para melhor traduzir o universo de Dante em suas imagens. Blake morreu trabalhando na Divina Comédia, embora já estivesse muito doente. Seu féretro foi financiado pelo supervisor do trabalho que ele estava realizando antes de sua morte. Embora pobre, o escritor morreu sem deixar nenhum débito pendente. Hoje, um ramo do catolicismo, a Igreja Gnóstica Católica, o reconhece como santo. Na Austrália, foi criada uma premiação em sua honra, entregue uma vez por ano, o Blake Prize for Religious Art, Prêmio Blake para a Arte Sacra. O Iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem a ideias de liberdade política e econômica, defendidas pela burguesia. Os filósofos e economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas. O iluminismo trouxe consigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriam espaço para uma profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. O precursor desse movimento foi o matemático francês René Descartes, considerado o pai do racionalismo. Em sua obra O Discurso do Método, ele recomenda, para se chegar à verdade, que se duvide de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. A partir da dúvida racional, pode-se alcançar o compreendimento do mundo. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Garantiu o surgimento da indústria e consolidou
do processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e exploração dos recursos naturais. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho, e também foi criada a primeira máquina a vapor. William Blake não gostava que tudo estava se mecanizando, e todas essas opiniões em seus poemas, e às vezes ficava bastante frustrado. Olá, eu sou o Felipe e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico. A rápida industrialização da Inglaterra teve vários efeitos que Blake desaprovou, como a urbanização massiva, levando às favelas superlotadas que eram criadouros de doenças epidêmicas. Segundo, as cidades e as novas fábricas empregavam mão de obra infantil e não tinham uma forma de proteção ao trabalhador. Os turnos eram de 12 a 16 horas, 7 dias por semana. O trabalho de Blake reflete o custo da Revolução Industrial. Em um de seus poemas, O Varredor de Chaminés, em um trecho diz: "Quando minha mãe morreu, eu era muito jovem", que retrata crianças vendidas como aprendizados, dos quais faziam trabalho de rastejar para baixo e limpar chaminé, além de suas vidas serem retratadas como miseráveis. Outro exemplo de desaprovação é o poema London, da obra Song of Experience, em que foi descrito as aflições da Revolução Industrial. Porém, essas mudanças deram para Blake umas fases mais dramáticas da transformação do mundo ocidental, de uma sociedade pouco feudal agrícola para uma sociedade industrial, onde os filósofos e pensadores políticos como Locke e Franklin proclamaram os direitos dos indivíduos. Por causa de suas visões sobre figuras divinas, Blake ganhou uma forte ligação com a religião cristã, tanto que comunicou e representou esse misticismo de alguns desses seres fantásticos em algumas de suas obras. Por isso, estão associadas ao gênero conhecido como pintura fantástica. Esse tipo de arte não possui conceitos bem definidos, mas como o nome sugere, deve representar algo fantasioso. Blake experimentou técnicas de gravura e conseguiu reproduzir sozinho vários livros ilustrados, além de desenvolver sua própria técnica de gravação, chamada Illuminated Printing, onde uma mesma matéria de cobre foi utilizada para desenhar e imprimir os textos de seus poemas. Além disso, trabalhou em gravuras de textos famosos de outros autores. O Ancião dos Dias, uma das obras mais reconhecidas de Blake, retrata a figura divina barbada, ajoelhada sobre discos em chamas, segurando uma bússola, medindo o vazio escuro. No universo material, impondo uma ordem racional ao mundo, essa figura Urizen, como divindade fictícia inventada por Blake, que faz parte da complexa mitologia do artista, incorporando o espírito da razão e da lei, dois conceitos com uma posição muito conturbadora no seu universo moral. Urizen aparece como personagem em vários dos longos poemas ilustrados de Blake, incluindo A Europa, uma profecia, para a qual essa ilustração foi criada. Lá e aqui, Urizen é uma força refletora, que impede o poder positivo da imaginação, baseando-se do ponto de vista soberano. A posição desse personagem mostra a capacidade de Deus de promover a ordem no universo imperfeito, independente do modo de vida das pessoas, sob a influência da maligna e severa divindade Urizen. A Europa desenvolveria uma sociedade repressiva e materialista, que eventualmente provoca a reação violenta da então Revolução Francesa. Blake acredita que a imaginação era que nos permitia escapar dessa gaiola de matéria criada por este ser. O título, O Ancião dos Dias, é um dos títulos de Deus no livro de Daniel, que diz: "Enquanto eu olhava, tronos foram colocados no lugar, e o ancião dos dias tomou seu assento. Suas roupas eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça era branco como lã. Seu trono estava em chamas, e suas rodas estavam em chamas." Isaac Newton, talvez a obra visual mais famosa de Blake. O matemático e físico Isaac Newton é mostrado desenhando em um pergaminho no chão, com uma grande bússola. Ele está sentado em uma rocha, cercado por escuridão, curvado e totalmente consumido por seus pensamentos. Para Blake, Newton era a personificação da vida, da racionalidade e da investigação científica, um modo de inteligência
que ele via como redutor estéril. Isaac Newton é claramente uma alegoria visual crítica, portanto, os ângulos agudos e as linhas retas são usadas para marcar seu corpo, enfatizando o espírito repressivo da razão, enquanto as texturas orgânicas da rocha, aparentemente cobertas por alga e organismos vivos, representam o mundo da natureza, onde o espírito da imaginação humana encontra seu verdadeiro espírito. Isaac Newton, de Blake, foi objeto de inúmeras reproduções, homenagens e reinterpretações. A pintura. Os anjos pairando sobre o corpo de Cristo no sepulcro, feita em qualquer aquarela e tinta, retrata uma cena bíblica da morte e renascimento de Jesus, conforme escrito no Evangelho de João. Maria Madalena visitou o túmulo para encontrar 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus estava. Triste com a ausência do corpo, começou a chorar apenas para encontrar Jesus de pé ao lado dela. Adaptando os detalhes dessa cena, Blake coloca os 2 anjos pairando sobre o corpo de Cristo, provavelmente retratando o momento imediatamente antes de sua ressurreição. Embora as alterações de Blake nos detalhes da história do Evangelho sejam mínimas, eles expressam sua verdade não ortodoxa e irreverentemente criativa da fé e das escrituras. Inspirado por uma passagem do livro Êxodo do Antigo Testamento, os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As formas angelicais também parecem aludir às asas que Blake afirmam ter visto aparecendo em árvores e estrelas quando era criança. Na composição da obra, a escuridão no sepulcro e os delicados brancos e amarelos das auréolas deixam a pintura quase monocromática. Olá, eu sou o Felipe e eu também irei falar sobre a obra O Fantasma de uma Pulga, de William Blake, que teria sido baseada em uma das visões de espírito que ele teve. Desde sua infância, ele afirmava ter visões e por uma única vez em sua vida viu um fantasma, estando uma noite na porta do seu jardim. Blake dizia muitas vezes que veleiros invisíveis o acompanhavam, inclusive alegou que uma série de anjos também. Em uma das sessões para convocar espíritos que ele realizava junto com seu amigo John Valley, é que ele viu esta criatura monstruosa, afirmando que todas as pulgas eram habitadas por homens que eram por natureza sedentos de sangue em excesso. Na imagem podemos ver a criatura salivando sobre uma tigela de sangue. Em sua mão esquerda possui uma bola e em sua mão direita um espinho, ambos objetos inspirados na tradição da iconografia da fada. Sua parte humana, réptil e besta, avançam da direita para a esquerda entre as cortinas. Seu enorme pescoço é semelhante a de um touro e detém de uma cabeça desproporcionalmente pequena, marcada por olhos brilhantes e lábios abertos, além de uma língua rachada e peçonhenta, provavelmente venenosa. A pintura foi criada utilizando a técnica do afresco e por isso hoje em dia o trabalho está relativamente em mau estado, sendo então possível de notar alguns rachados e desgastes do tempo. Além da utilização inovadora de uma folha de ouro, esta obra foi composta em escala miniatura sobre uma prancha de madeira que era de 21 por 16 centímetros. Algumas das obras de Blake são Esboços Poéticos, Uma Ilha na Lua, Todas as Religiões São Uma, Tiriel, Canções de Inocência, O Livro de Tell, O Casamento do Céu e o Inferno, A Revolução Francesa, Os Portões do Paraíso, América, A Profecia, Caderno, Europa, A Profecia e Canções de Inocência e Experiência. Londres, esse que pode ser considerado um dos melhores poemas de Blake. Em London, Blake descreve as coisas que vê enquanto vagueia pelas ruas de Londres, como sinais de miséria e fraqueza nos rostos das pessoas. A voz de cada homem e o choro de cada criança que ainda nem sequer aprenderam a falar já transmite uma sensação de opressão, como se todos estivessem sendo mantidos na escravidão, mas as algemas deles não são literais, mas mentais. O poema foi interpretado como uma resposta à Revolução Francesa e ao desejo de Blake de que os ingleses fizessem o mesmo e se levantassem contra as autoridades e estruturas de poder que tanto os tiranizavam. Olá, eu sou o Andrei e irei falar sobre o poema The Tiger, ou O Tigre. Além da abertura deste poema, Tiger, Tiger, queimando brilhante, podemos notar também que este é um dos versos mais famosos de Blake. Ele está acompanhado pela pintura de um tigre bem mais fofo do que o poema retrata. The Tiger apareceu pela primeira vez na coleção de 1794 em Canções da Experiência.
que contém muitos dos mais famosos poemas de Blake. As Canções da Experiência foi projetado para complementar a coleção anterior de Blake, chamada de Songs of Innocence, ou, na tradução, Canções da Inocência. The Tiger deve ser visto como resposta ao último volume, O Cordeiro. Tiger, Tiger, Queimando Brilhante, mostra o orador de Blake se perguntando sobre o criador responsável por uma criatura tão temível quanto o tigre. As imagens de fogo, que são utilizadas por todo o poema, evocam a aura de perigo do tigre, e o fogo equivale ao medo. O que o poema dá a entender é que não se aproxime muito do tigre, do contrário, você vai se queimar. Jerusalém. O hino chamado Jerusalém é cercado de equívocos, lendas e meias-verdades. Blake escreveu as palavras que o compositor Robert Perry e depois transformou em música. Mas Blake não chamou seu poema de Jerusalém. Em vez disso, as palavras que formam o nome do hino são apenas a parte de um poema mais longo, o poema que Blake chamou de Milton. O poema foi lido como uma sátira do jingoísmo galopante e do sentimento cristão que percorreu a Inglaterra durante as guerras napoleônicas. Até foi descrito como antipatriótico, apesar da natureza patriótica do hino que o inspirou. Influências de Blake. As influências de William Blake na sociedade contemporânea vão desde discos até seriados de TV famosos e quadrinhos. Este último temos como exemplo Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven, uma história parafraseada com o poema O Tigre. Outro exemplo com relação à música, temos The Chemical Wedding, de 1998, onde foi escolhido para a capa o fantasma de uma pulga. Bruce Dickinson também utilizou como inspiração William Blake para outras músicas. Já em seriados de TV, temos como inspiração Revenge e Bates Motel. Logo no segundo episódio de Bates Motel, chamado de Nice Town Picked Norma, nós temos os personagens Norma e Emma discutindo a respeito do poema Tiger. Referências bibliográficas. Aqui nós temos todos aqueles sites que foram utilizados como fonte de pesquisa. Dentre eles, Medium, Elficurten, Cantos dos Encantos e Desencantos, Nota Terapia, Casa da Cultura, Revistas Unicentro, Citador, Toda Matéria, Infoescola, E-Biografia, Pensador, V-Gazeta. Por meio deste, venho agradecer a todos que assistiram ao nosso seminário. Espero que tenham gostado. Até mais.